Para mim, liderar é basicamente inspirar pessoas. A gente vê isso nos grandes líderes da humanidade. Eu vou trazer aqui alguns nomes que são referências para mim. Uma pessoa consegue liderar em torno de 200 mil pessoas a sair de um porto estável, apesar de serem considerados escravos, mas eles viviam relativamente bem naquele país e passam 40 anos num deserto acreditando na promessa de uma pessoa que disse que falou com Deus, Moisés. E ele faz isso e com a força da liderança dele, com a força da inspiração dele, 3, 4 mil anos depois nós estamos ainda falando nele, tem um povo todo voltado a acreditar numa proposta de vida baseada na inspiração desse homem. A gente vê Jesus, inspirou pessoas, e a gente vê o mestre Gabriel, inspirou pessoas relativamente simples a construir um novo mundo, uma nova realidade. Então, quando nós somos capazes de inspirar pessoas, a nossa liderança com certeza sobrevive ao nosso próprio corpo físico e permanece vivo na vida daquelas pessoas, transformando vidas muito, muito, muito mais além. Pegamos o exemplo de Moisés, 3.500 anos depois, continua transformando vidas. Jesus, 2.000 anos depois. Mestre Gabriel, nós estamos falando aí de 60 anos de construção baseados na força da inspiração. Não dá para nós negarmos a força da liderança de nenhuma dessas pessoas, e a modificação, a transformação na vida dessas pessoas é o resultado da liderança deles, porque eles foram capazes de inspirar pessoas a seguir o seu modelo, a sua modo de viver. Então, para mim, na diretoria geral, eu acho que a coisa mais importante que nós podemos fazer é inspirar pessoas a seguir, a continuar esse trabalho, que não é só nosso, não é de todos nós, das gerações que já passaram, as que estão aqui e as que virão. Então, se nós formos capazes de inspirar pessoas, nós seremos capazes de sobreviver a nós mesmos, nesse nosso projeto, nesse nosso sonho. Hoje a liderança, um dos conceitos novos de liderança, né, relativamente novos, é mostrar a liderança como um lugar de servir, né? Então, o líder, ele está no lugar que ele está para servir as pessoas que estão precisando melhor se organizar, saber uma diretriz de trabalho, entender melhor os objetivos, né? Então, o líder está servindo uma organização e está servindo as pessoas também e o desenvolvimento delas também, né? No meu entendimento, um bom líder está servindo as pessoas ao desenvolvimento das pessoas. Esse, a meu ver, é um principal assim, atribuição de um líder, né? A mais difícil também, porque ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? É um ponto assim bastante importante, porque as pessoas se desenvolvem e a organização se desenvolve também. E na União do Vegetal tem muitas oportunidades de desenvolver liderança, muitas. Começando, uma das coisas que me vem muito à mente, né? Eu até falo isso com frequência, é a Orgã, por exemplo, né? Então, nós mulheres temos a oportunidade de desenvolver a liderança, sendo orgã, sendo auxiliar da orgã, sendo uma pessoa que lidera uma frente de trabalho, né? E muitas de nós, quando a gente chega, a gente nunca liderou, né? Sócios que chegam novos, né? Às vezes, também pessoas que crescem na União, né? Podem ter essa oportunidade de se colocar para os trabalhos da União, do núcleo mesmo, podendo ter uma oportunidade de experimentar no dia a dia como que é essa liderança, né? E desenvolver a lida com as pessoas, né? Como que é lidar com as pessoas, porque um líder, ele não é assim mandar em alguém, né? Ele não funciona assim, o ser humano não funciona assim. Então, o líder, ele tem que cativar, ele tem que conhecer as pessoas, à medida que ele conhece, ele consegue trazer as pessoas para realizar as coisas, e ele também pega, vamos dizer assim, faz com que as pessoas mostrem o melhor delas, né? A gente vê isso nos trabalhos do núcleo, né? Então, o presidente, né, do núcleo é um lugar de muita liderança, e né, ao longo da minha caminhada na União, eu vejo como, por exemplo, um mestre, né, uma pessoa do quadro de mestre chega a ser presidente, como que depois ele, né, depois de 3 anos de mandato, ele, né, desenvolveu muito, ele tá uma outra pessoa, ele, né, às vezes rala um pouco, mas ele aprende muita liderança, né? Então,
essa oportunidade que a gente tem na União do Vegetal, com o voluntariado da União, é uma preciosidade, porque nós podemos usar isso no ambiente de trabalho. Então eu vejo que nós temos na União uma possibilidade de ter uma vantagem até, né, ao se colocar para os trabalhos da União, liderar uma frente de captação de recursos do núcleo, né, liderar uma frente de orgânico, liderar uma frente da presidência, da beneficência, ser um monitor, né, da Novo Encanto, chamar as pessoas, falar na frente, falar numa reunião de diretoria. Então são oportunidades de servir a Irmandade, servir a União do Vegetal e se desenvolver como líder. Primeiro, eu acho assim que a gente tem que buscar na gente uma condição. Tudo que a gente queira fazer na vida, a gente tem que buscar na gente a condição de fazer. Uma das coisas que eu acho muito importante, a gente vê isso na própria palavra do Mestre, né, na convicção do Mestre, quando ele diz assim, preste atenção os que querem me acompanhar na missão. Então, a gente prestar atenção é uma coisa muito importante, às vezes, quando a gente quer realizar alguma coisa. Se a gente vê uma pessoa que é uma pessoa que a gente sente que é um líder, que é uma pessoa que tem condição de conduzir alguém, a gente prestar atenção. Quais são as qualidades que aquela pessoa tem, o que ela faz, né? Porque um líder é aquela pessoa que comanda, que leva, guia, né? O líder é um guia. Quando a gente recebe a estrela de mestre, a gente recebe essa estrela e é o significado de que a gente pode guiar alguém. Então, essa responsabilidade de liderança, ela está diretamente ligada a isso, a conduzir, a liderar, né? A estar na frente, né? Então, o líder não é uma pessoa que simplesmente manda os outros fazer as coisas, mas é aquele que está junto, que sabe compreender as condições de cada um. Então, para a gente chegar num lugar desse, a gente tem que estudar o ser humano, estudar a condição de alguém. E, assim, se eu sei alguma coisa de liderança hoje, é porque eu também aprendi a ser liderado. Porque primeiro a gente é liderado, né? A gente é liderado pelo pai da gente, pela mãe da gente, depois os professores, né? Depois o próprio, na União do Vegetal, as pessoas que a gente conhece, que nos ensinam a caminhar. Então a gente primeiro aprende a ser liderado, né? E depois, na prática, a gente, de acordo com essa atenção nossa, de acordo com essa dedicação a esse trabalho e o amor, né, que a gente pode ter pelo aquele objetivo de vida nosso, e a gente aplicar aquilo que a gente achou e encontrou de bom na vida da gente, fazer com que as pessoas se conscientizem de que devem fazer. Porque o líder não é uma pessoa que impõe. O líder é uma pessoa que conscientiza a gente do que deve ser feito e faz a gente ter amor também àquela obra, àquela causa que ele está nos liderando, né? Um bom filho, que eu tive a sorte na vida de ter pessoas que me puseram nesse mundo e me ensinaram, né? Meu pai era uma pessoa que, além de pai, da autoridade, ele sabia ser amigo da gente, ele sabia compreender a gente, né? Então eu tive primeiro assim, uma boa referência, entendeu? Com meu pai. E eu procurei fazer isso com meus filhos. Então, assim, eu entendo, até pela espiritualidade, que verdadeiramente eu sou pai deles, né, na matéria, pela relação da matéria. Eu sei que eu sou pai deles, mas que pela relação do espírito, eu sou irmão. Então, eu, na minha convivência com meus filhos, eu sempre deixei muito claro qual é a minha condição de pai, mas eu sempre me coloquei do lado deles também, de entender a situação deles, de ser amigo deles, né? Que a gente não pode ser amiguinho do filho, nós não somos um amiguinho do filho, que ele fala como quer com a gente ou faz o que quer, mas nós podemos ser amigos, porque o maior amigo que nós podemos ter é o próprio mestre, né? Então o pai também pode ser amigo dos seus filhos, porque quando eles crescem, eu já tenho filhos hoje casados, né? Tenho um filho casado, né? A minha filha está para casar. Assim, eles continuam com aquela relação pai e filho, mas a amizade que existe, o respeito, o carinho que fica na vida da gente, né? Que a gente recebe, é o que eu procurei transmitir para os meus filhos, para eles terem em mim, assim, uma referência de uma pessoa com quem eles podem contar, né? Com quem eles podem contar em momentos difíceis, em bons momentos de alegria também.
e uma pessoa que ele sabe que pode confiar, né? Eu nunca vi meu pai mentir. Então isso é uma coisa muito forte, porque um líder, ele não pode ser falso, né? Ele tem que ser uma pessoa confiável. Então isso eu procuro fazer também na minha vida, ser uma pessoa confiável, e dentro da minha casa também, com meus filhos, com a minha companheira, né? É isso que eu procuro fazer. A liderança, eu vejo que é uma virtude muito importante dentro de diversos contextos, né? Esse contexto da União do Vegetal, a gente está dentro de uma religião em que a gente lida com pessoas, e então nós não somos apenas uma comunidade, nós somos uma irmandade. E eu vejo que é muito importante que a gente tenha esse desenvolvimento dessa virtude, que alguns já trazem com alguma facilidade de berço, assim, de nascimento. Você vê que uma criança ela já apresenta alguma liderança dentro ali de um grupo escolar, ou de até mesmo ali os amigos na união, né? Enquanto crianças ali, jovens. Mas é uma virtude que a gente pode desenvolvê-la ao longo do tempo, ao longo da vida. Então tem hoje ferramentas, tem referências que a gente pode se nortear para que a gente possa desenvolver essa virtude, e de maneira a mobilizar pessoas, por exemplo, a gente direcionar trabalhos. Então, dentro da União do Vegetal, a gente tem uma dinâmica muito intensa com as pessoas. Então, é muito importante que tenham lideranças que possam conduzir as pessoas a fazer aquilo que é preciso fazer. Então, nós temos hoje muitas áreas dentro do centro, né? E nós temos o nosso ritual religioso, que, se a gente olhar, a nossa referência quem é? É o Mestre Gabriel, é um guia. E ele ensinou os primeiros irmãos como é que dirige uma sessão. A gente pode compreender que é uma prática de liderança, uma condução de uma sessão, ou a pessoa que está no lugar de ser mestre representante, ou mestre assistente, ou a orgã, por exemplo, ou presidente, vice-presidente. Então, são lideranças dentro de um núcleo, e que, se a pessoa não tiver ali essas habilidades que a liderança requer, está sujeito a encontrar alguma dificuldade, né? Então, vejo que a liderança, ela se desdobra em algumas capacidades que a pessoa precisa desenvolver. Então, por exemplo, um líder que às vezes tem diversas habilidades para coordenar, para fazer gestão, mas não tem um bom trato com as pessoas, por exemplo. Então, não é uma liderança, digamos, completa, ou aquela mais ideal. Então, é muito importante que a gente tenha habilidades humanas, no sentido de saber tratar as pessoas, saber cativar as pessoas, liderar pela força do exemplo, por exemplo. Então, é algo que a gente aprende. Que adianta eu saber falar, saber ensinar e não saber praticar? Então, eu acho que a gente tem uma característica muito forte dentro da União do Vegetal, que a pessoa, para ser líder, ela tem que ser líder dela mesma, no sentido de: eu me propus a fazer, eu preciso cumprir. Eu dei meu nome para fazer tal coisa, eu preciso fazer. Isso a gente vai criando uma liderança orgânica, ou natural, vamos chamar assim, que as pessoas observam que aquela pessoa, ela, quando pega uma coisa para fazer, ela vai lá e faz bem feito. E isso já é uma observação de liderança, né? Que a pessoa reconhece na outra uma segurança, reconhece na outra uma capacidade de fazer as coisas. Aí nós temos a habilidade a ser desenvolvida de mobilização, que é algo que quando eu falo que se desdobra, né? A liderança, ela se desdobra em algumas outras virtudes. Então, para que a gente possa mobilizar pessoas, nós temos que saber chegar nas pessoas. A gente tem que saber, por exemplo, convencer as pessoas, no bom sentido, claro, de mostrar para as pessoas que aquilo que a gente vai mobilizá-las é para um ideal comum, é algo que vai trazer um benefício, é algo que vai trazer novas possibilidades, abrir portas, e a gente vai poder caminhar todos dentro de uma mesma direção, a partir de uma liderança, né? Então, requer inteligência, né? Requer a gente saber se organizar dentro do tempo, porque às vezes o líder que quer apressar as coisas está sujeito, às vezes não dá certo, né? Então a gente precisa dar o passo de acordo com o que a perna também tem condição de dar. Vejo como é um maestro, né? O maestro, ele às vezes não toca nenhum instrumento, e a gente vê que ele está com a batuta ali, só que ele faz as pessoas tocar, né? Da maneira como ele está conduzindo, da maneira como ele está querendo, da maneira como ele está propondo, mas sem impor.
sem ser uma coisa goela abaixo. E ele faz as pessoas entrarem numa mesma harmonia. Esse é o trabalho do líder, né? Teoricamente é muito fácil a gente estar falando assim, mas quando a gente vai para o mundo real, a gente percebe nuances e a gente busca trabalhar com o que as pessoas têm de melhor. Porque o líder também ele tem que saber observar que fulano ele tem uma habilidade que é mais focada em tal área, em tal aspecto, em tal capacidade. Tem outra aqui que não. Então, se eu quiser exigir desse aqui o que o A, exigir de B o que A tem, às vezes está sujeito a não dar certo. Então, tem que fazer o quê? Complementar A com B. Esse aqui tem uma capacidade, esse aqui tem outra. Vamos unir essas habilidades e a gente chegar no objetivo comum, porque um dos objetivos de um líder, muitas das vezes, é isso, é a gente mobilizar pessoas, às vezes 10, às vezes 50, às vezes 100, às vezes 500, às vezes 1000 pessoas, para que a gente olhe para a mesma direção e consiga chegar no mesmo objetivo. No âmbito da família, né, do lar, do casal. Primeiro, é muito importante que cada um saiba o seu lugar dentro de uma casa, né? Então, o homem que sabe o seu lugar e a mulher que sabe também o seu lugar, e isso, estando em harmonia, estando em alinhamento, um casal, facilita um tanto a gente poder enxergar essa liderança, porque eu tenho uma criação que o homem, ele é o cabeça da casa, né? Mas eu não posso ser o cabeça da casa sem estar alinhado com a minha esposa, porque eu preciso fazer as coisas compartilhando com ela e a gente entendendo que isso é o melhor para nós, porque aí não é o melhor para mim ou o melhor para ela, a gente passa a ter o nós dentro da casa, né? E isso aí é um reflexo muito importante para os filhos. Quando se tem filhos, os filhos perceberem que tem uma voz de comando dentro de casa. A voz de comando dentro de casa é algo muito importante, muito assim, fundamental para a criação de uma criança que vai se formar, que vai se crescer, que vai ser adolescente, que vai ser um adulto. Porque ele tem que entender que existe uma liderança e que não é aquela liderança opressora. É aquela liderança que ele pode confiar que tem alguém direcionando ele para a vida. Então, e se a mulher respeita essa liderança do homem e o homem respeita essa importância, esse valor que a mulher tem nas tomadas de decisão dentro de casa, isso cria um ambiente de segurança para os filhos, né? Que os filhos observam. E aí tem, por exemplo, eu lá em casa trabalho da seguinte maneira: tem coisas que a instância da mãe resolve, tem coisas que a instância da mãe tem que escalar para a instância do pai. Ah, o pai é superior, o pai não é nesse sentido. É porque às vezes tem coisas que os filhos observam que ele tem, às vezes, até ali um aconchego da mãe de poder pedir alguma coisa, de poder interceder por alguma coisa. Isso é legal ter. Mas tem coisas que, se ele precisa de correção, precisa de ser disciplinado, a mãe vira e fala: eu vou falar com seu pai, né? Se você não fizer tal coisa assim, eu vou chamar seu pai. Quando não tem uma instância, aí como é que fica? Está sujeito o filho querer fazer da cabeça dele, querer colocar a ordem dentro de casa, do jeito que ele quer fazer, e a gente precisa ter as rédeas dentro de casa. E volto a dizer, não é no sentido de opressão, de fazer as coisas de uma maneira assim, sem mostrar o porquê que está fazendo. E acho que é importante a gente conversar, porque é muito importante a comunicação fluir dentro de um casal, dentro de uma família, para que pela consciência todos dentro de uma casa possam perceber que existe ordem, existe um comando, mas existe amor, existe compreensão, existe afeto, existe carinho. E tudo isso eu vejo que está dentro desse contexto de um lar de paz e harmonia. Olá, minhas amigas, meus amigos. Eu estou aqui nesse momento para falar para vocês do curso de liderança. Um curso que está sendo promovido, desenvolvido pela Prosperar, em parceria com a Sede Geral. Esse curso, ele tem uma característica interessante, porque ele trata da liderança em diversos aspectos. Não se trata assim da pessoa ocupar um cargo, ocupar um lugar para que ela possa exercer a liderança, né? A importância da liderança, ela começa dentro de si mesmo. Quer dizer, a pessoa não precisa estar
à frente de um projeto, ocupando um lugar, para que ela desenvolva essa capacidade de manifestar a liderança em sua vida. A pessoa que vai trazer essa experiência para nós, esse conhecimento, é o mestre Clóvis. E ele é conhecido de praticamente de todos nós pela sua história, uma história de liderança dentro da União do Vegetal, mas também a gente sabe que na vida profissional, na sua família, em todos os aspectos da vida, ele tem a experiência e o exemplo a dar como uma pessoa que exerceu e exerce ainda a liderança. Porque a base dessa série, desse curso, é mostrar pelo exemplo como é que pode ser desenvolvida a liderança. Então, exemplos do nosso mestre Gabriel, nosso guia espiritual, ele deu exemplos de como ser um líder, como liderar de uma maneira assim exemplar e também por meio de exemplos do seu comportamento, da sua atitude. Formou líderes também que continuam dando esse exemplo para nós, né? E é interessante que o curso é dividido em 4 áreas da liderança, né? Então, tem a autoliderança, né? Que é a liderança de si mesmo, tem a liderança no trabalho, tem a liderança na religião, a liderança na família. Então, são temas que são assim do nosso dia a dia, aplicável ao nosso dia a dia, porque quando a pessoa desenvolve dentro de si a sua própria capacidade de se autoliderar em primeiro lugar e depois de desenvolver as lideranças nos âmbitos em que a pessoa frequenta, trabalha, onde ela estiver presente, isso vai trazer para ela uma melhoria significativa no resultado da sua vida, tanto em termos pessoais, de autoestima, de condições de vida, quanto em termos materiais, no desenvolvimento do seu trabalho e na vida espiritual, porque nós temos a nossa religião e dentro dela a gente procura também se desenvolver, né? Então, o mestre Clóvis vai falar assim, a liderança é para todos, né? Como eu já havia dito, não precisa ter um cargo, a liderança é pelo exemplo, a importância de inspirar pessoas pelo nosso próprio exemplo. O mestre Gabriel fez isso com maestria, né? Como era de se esperar, né? Como liderar na família, sabendo o lugar de cada um dentro da estrutura familiar. Então, esse curso ele é de elevada utilidade para todos nós, né? Nesse vídeo, nós vamos ter também mais falas, outras pessoas que têm uma capacidade de liderança, homens e mulheres, falando para nós alguma coisa a respeito da liderança, né? Então, no final aqui desse vídeo, você terá o link para a compra desse curso. Porque para mim, existem alguns... A liderança ela precisa ter força moral. Enquanto o sucesso ele é resultado de estratégia, a prosperidade ela é o resultado de uma força moral. Então não basta só nós sermos capazes de inspirar pessoas temporariamente. Nós precisamos ter força moral para que a nossa mensagem ela dure ao longo do tempo. O mestre Clóvis é uma dessas pessoas que tem o dom de inspirar e a força moral para inspirar. Ele tem o dom de fazer com que nós alcancemos o sucesso, mas e muito mais importante do que isso, ele tem capacidade pela sua liderança de nos fazer prosperar. Eu acho que estudar com o mestre Clóvis é uma coisa muito importante. Eu considero um professor muito importante, meu pessoal e de muitas outras pessoas. É um líder nato, uma pessoa com uma força moral capaz de levar a prosperidade na vida das pessoas. Bom, o mestre Clóvis para mim é um exemplo, né, de líder, com muitas virtudes que ele tem, não é, como líder, a clareza que ele tem. Então, um dos atributos do líder é uma clareza que ele pode adquirir com o tempo, né? O mestre Clóvis tem essa clareza. Quem ainda não tem essa clareza que ele tem, pode aprender com isso também, né? Tem uma visão. Uma das coisas também da liderança importantes é a liderança tem uma visão. Aí, por exemplo, né, o mestre Gabriel tinha 100 anos, via 100 anos à frente pela palavra dele, né? E eu vejo que o líder, ele já sabe onde ele quer chegar, onde tem que chegar, seja intuitivamente, seja pela experiência, o sentimento dele, né? O líder, ele tem isso, e o mestre Clóvis tem isso, tem essa clareza, um outro atributo que o mestre Clóvis tem, e que eu vejo
de líderes importantes é saber explicar para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas às vezes têm que fazer tarefas, cumprir deveres, né? E não compreenderam bem por quê ou como é. Então, o líder, ele traz um esclarecimento, ele traz ele conhece cada um, ele pode conhecer cada um e trazer explicações muito para aquela pessoa, né? Eu vi muitas vezes o Mestre Cláudio fazer isso e vejo ele fazendo isso, né? Então, tanto que, assim, ele é conhecido por explicações muito, muito boas, que as pessoas chegam no coração das pessoas, chegam na compreensão das pessoas, porque ele tem essa preocupação de atender a cada um. E o líder, ele é assim, ele não é assim igual para todos, ele conhece a pessoa nesse sentido, né? Eu vejo isso muito no Mestre Gabriel também. O Mestre Gabriel, cada pessoa se sentia especial para o Mestre Gabriel, né? Isso é um atributo da liderança. Liderança. Olha, tem diversas formas de compreender a liderança. Uma parte de boa liderança é a comunicação. Quando um líder está guiando um grupo de pessoas, é importante ele comunicar com a equipe para que todos os integrantes sabem o que fazer, como fazer, o que vai acontecer, como as pessoas podem se preparar para fazer o que vem acontecer como o próximo passo. Comunicação é uma parte muito importante. Boa liderança também é ensinando pessoas como pensar. Ensinando pessoas como adquirir e manter a consciência do que está acontecendo dentro do grupo, dentro da equipe, o que é que a gente tem que fazer como o próximo passo, como que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer, quem vai fazer, definindo as metas em que a gente pode cumprir com as coisas e ensinando as pessoas como pensar, ensinando pessoas a se preparar, ficar consciente do que vem acontecer como o próximo passo e se preparar para cumprir com aquilo, para fazer aquilo. Às vezes tem alguma coisa que tem que ser feito e da forma que eu fui treinado quando eu morava em Brasília, na sede geral, se eu enxergo alguma coisa que tem que ser feito, então eu que estou eleito. Conversar com o presidente, conversar com a autoridade que está responsável para uma determinada coisa, aí depois me colocar no lugar de cumprir com aquela coisa. E eu vejo assim, se todos os tripulantes num barco estão fazendo tudo o que é preciso fazer para preencher com o cargo deles e mais um pouco, então não tem mais nenhuma tarefa restando para ser feita. Se cada um cumpre com o seu dever, com sua responsabilidade e mais um pouquinho, aí tudo fica feito e fica feito assim de uma forma que não fica pesado demais para nenhum tripulante no barco. E eu gosto muito da forma que o Mestre Gabriel usava a imagem de um barco, que tem o comandante, tem o imediato do comandante, e todos nós somos tripulantes no barco. Então, cada um tem seu trabalho, tem as tarefas que tem que ser cumprido, todo dentro do mesmo barco, com o mesmo comandante, mesmo imediato, indo no mesmo sentido, na mesma rota. E isso é uma parte importante também de boa liderança, é que o líder ele está comunicando a visão que ele tem, onde que o barco está indo e como que a gente vai chegar no destino. Comunicando isso constantemente com a tripulação, os tripulantes ficam mais ligados, mais conectados com essa visão que o comandante tem para poder chegar lá e assim o comandante explicando a visão dele, depois ele tem menos trabalho para explicar os detalhes para a tripulação. Se ele explica bem a visão que ele tem, por exemplo, o Mestre Gabriel é um exemplo de um bom líder para mim, que ele trouxe essa visão que ele tem de fazer uma paz no mundo. Ele colocou assim, o nosso objetivo assim bem alto, é uma visão muito ampla, que cabe dentro dessa visão assim qualquer pessoa, é uma visão tão grande que qualquer pessoa que chega na União do Vegetal pode se identificar dentro dessa visão do Mestre de criar uma paz no mundo, já se pacificando e trabalhando pela paz com as amizades, com as famílias, tendo amizade e paz dentro da direção da União do Vegetal também. Uma visão tão grande que o Mestre Gabriel não tem que ficar assim explicando para cada um, aí você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ele coloca a visão, aí nós que viemos cumprindo
com essa visão que o mestre tem. Aí eu vejo dessa forma. Então, comunicação, consciência de onde estamos no grupo, quem está ao nosso redor, o que é que tem que ser feito, como que a gente vai fazer, fazem parte de uma boa liderança, no meu ver. A palavra do mestre Gabriel, que ele fala dentro de outro contexto, que eu vou trazer para esse contexto aqui. O mestre Gabriel, quando ele fala que criou a União do Vegetal com o pensamento de trazer uma paz para o mundo e de dominar o mundo pela paz, que só pela paz que se domina. A gente trazendo isso para o campo da liderança, por exemplo, assim, um mestre representante, para ele ter liderança, porque ele precisa ter liderança, ele precisa ter o domínio, mas tem que ser com a paz. Um líder dentro de uma empresa, ele tem que ter o domínio. Assim, ele tem que ter a liderança, ele tem que ter o domínio. Mas pela palavra do mestre, e como eu vejo na prática, tem que ser pela paz. Porque quando ele faz pela paz, as coisas acontecem de uma maneira natural, as pessoas se sentem motivadas a fazer, a seguir, a acompanhar e a realizar. Né? Mesmo dentro de casa, no ambiente familiar, um pai, por exemplo. Um pai, eu vejo que ele tem que ter o domínio do lar. Agora, o domínio não é pela imposição, é pela paz. Pela palavra do mestre é isso, tem que ter pela paz. Porque pela paz se chega no coração e pela paz faz com que as pessoas queiram acompanhar, queiram realizar. Né? Um líder num trabalho com plantio, por exemplo, da mesma maneira, é pela paz. A liderança, na minha maneira de ver, ela é feita com paz, é pela paz. Tem que ter a firmeza, é óbvio que tem que ter firmeza, mas a firmeza não significa querer ser grosseiro, ríspido, áspero com as pessoas. Pode ser firme e ter paz ao mesmo tempo. Às vezes a gente está assim num trabalho de liderança em alguma coisa na vida da gente, seja no aspecto profissional, no aspecto familiar ou dentro da União do Vegetal. É importante que a gente tenha uma condição, uma capacidade de compreender o outro. Isso é uma coisa importante. A gente tem que ter paciência, porque a paciência, eu vejo que ela tem que ser assim, alicerçada na compreensão. Quanto mais a gente amplia a compreensão da gente, mais paciência a gente vem tendo. Ou, quanto mais paciência a gente vem tendo, mais a gente amplia a compreensão que a gente tem com as pessoas. Então isso é um instrumento de evolução espiritual, porque o mestre Gabriel diz assim, que o primeiro degrau da escada é a paciência. E a gente precisa ter essa paciência. Agora, te falo também, assim, a paciência não significa a gente ser conivente com coisas que não estão certas. Não é isso. É paciência no sentido de a gente compreender o outro, para a gente ver a limitação do outro. E dentro desse aspecto da liderança, a gente ter paciência para poder mostrar para as pessoas, às vezes com exemplo ou com palavras, como é que tem que fazer. Pacientemente. E dentro da paciência, para a gente mostrar para as pessoas o que é preciso ser feito, eu considero fundamental a gente chegar no coração das pessoas. Então esse é um aspecto que a gente trabalha o lado espiritual da liderança. A liderança na espiritualidade, o nosso exemplo maior é o nosso guia espiritual, o Mestre Gabriel, que ele veio cativando os seus discípulos, construindo junto, dando o direito de cada um participar, ouvindo, servindo os seus discípulos, e assim, pelo exemplo, essa liderança vem sendo construída e as pessoas vão acreditando e vão confiando nas pessoas que estão à frente, que estão dirigindo. E essa liderança se constrói aos poucos, ouvindo as pessoas, colocando as pessoas no lugar delas se sentirem participativas, e assim as pessoas se sentem cativadas e se sentem lideradas por uma pessoa que está na frente, que está auxiliando a conduzir as pessoas no caminho, porque o verdadeiro líder, ele não abandona os seus liderados. Ele está junto e juntos ouve as ideias e assim constrói o que quer realizar. O sócio na União do Vegetal, ele desenvolve a liderança, participando do trabalho, dando as ideias, trazendo as soluções, ouvindo as pessoas, porque muitas das vezes a minha ideia não pode prevalecer junto às demais. Tem que ver se a minha ideia ela contempla a todos. Porque quando a gente ouve e a melhor ideia prevalece, todos se sentem participativo e fazem com que aconteça. Então essa liderança na União do Vegetal, nós temos o exemplo do nosso mestre, né?
que criou a União do Vegetal, cativando seus discípulos e fazendo com que todos pudessem participar, construindo, fazendo junto. E devagarinho a gente vem adquirindo essa liderança e as pessoas vão se sentindo cativados. E eu digo assim, o líder ele tem que estar na frente, tem que fazer junto, para que as pessoas se sintam fortalecidas e acreditem em quem está dirigindo. Eu vejo assim que a liderança que tem na União do Vegetal é uma liderança servidora, de quem está no lugar de destaque, ele está no lugar de servir, de atender as pessoas. E essa liderança servidora é uma liderança que ela é construída junto com todos. E quando as pessoas se sentem cativadas, elas se sentem lideradas por quem está na frente, porque ouve as pessoas. E esse exemplo vem desde Jesus, que Jesus fez assim com seus apóstolos, com seus discípulos. Chamou pelo nome, chamou para fazer o trabalho, deixar de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens. E assim o mestre Gabriel vem fazendo na União do Vegetal. Ele cativou os primeiros discípulos, né? Como que ele cativou? Tratando bem, chamando pelo nome, construindo junto, mostrando o caminho da realidade, orientando, mas mostrando o caminho, como é que a gente faz para a gente transformar, para a gente fazer o que é preciso. E a União do Vegetal é uma escola universal que ensina a arte do bem viver. Então, com os irmãos, os primeiros irmãos, a gente vai aprendendo e colocando em prática e vai aprendendo a liderar, a lidar com as pessoas, porque na vida e na União do Vegetal muitas vezes não é força, é jeito. E a gente mostra a liderança fazendo junto e ouvindo as pessoas, para que as pessoas se sintam participativas, se sintam responsáveis pelo que está sendo feito. Porque quando você ensina como é que deve fazer, é uma forma de liderar, é uma forma de cativar. E quando você está na frente, o exemplo, isso motiva as pessoas, para as pessoas se sentir contempladas e se sentir assim participativa nas ideias, nas atividades, e juntos nós somos mais fortes. Eu construí minha família já na União do Vegetal, né? Casei, cheguei cedo na União do Vegetal, meus filhos estão sendo criados nesse caminho, e aqui nesse caminho com o nosso mestre, eu aprendi que a gente tem que se colocar no lugar de auxiliar a família, de zelar pela companheira, de zelar pelos filhos, sempre com diálogo, com um bom exemplo, e fazendo o que precisa ser feito, respeitando o lugar da companheira dentro de casa, ela respeitando o lugar do homem, cativando os filhos, orientando, mostrando o caminho, zelando pelos bons costumes, pelos princípios éticos, morais, pelos valores da família, da honestidade, do respeito ao mais velho, do respeito a Deus e do respeito à vida. Então a gente se colocar nesse lugar de ser o responsável pela nossa família. E a gente se coloca nesse lugar pela nossa prática, pela nossa conduta, para que a nossa casa não seja só uma casa, e sim um lar. E os nossos filhos, eles vejam em nós pessoas de confiança, pessoas responsáveis, pessoas zelosas. E isso a gente vai adquirindo, essa liderança, sendo cumpridor da nossa palavra, sendo honesto, sendo verdadeiro e transmitindo esses ensinamentos do cristianismo aos nossos filhos, para que a gente construa e desenvolva famílias bem estruturadas, para que nossos filhos sejam bem orientados e possam fazer a diferença no mundo em que vivemos, onde precisa de pessoas com mais honestidade, com mais amor no coração e com mais fraternidade.